Curso de Teologia e Leadership. Aula de hoje, Cristologia. Glória a Deus. Página 43. Vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos e te exaltamos nesse momento, porque o Senhor é o nosso sustentador, o Senhor é o nosso Deus forte, o Senhor é aquele que nos direciona, nos inspira. Te louvamos por estar aqui, para aprender do Senhor, e que a Tua graça, a sabedoria do Senhor, que nos inspira, que nos direciona, esteja sobre nossa vida nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cristologia. O que é Cristologia? Cristologia é o estudo da doutrina de Deus, da doutrina de Cristo, perdão. Então está ali já na tela, né? Cristologia, a doutrina de Cristo. Como aprendemos na aula, acho que na aula passada, definir doutrina é muito importante. E aí nós tivemos na aula passada a definição do que é doutrina. Então agora nós vamos passar a ver princípios fundamentais da doutrina de Cristo. Vamos usar muito a Bíblia hoje, tá, pessoal? Então fica com ela aí. Aposto, se tiver no celular é até melhor, que acha os textos mais rápidos. Doutrina de Cristo, perguntas normativas. O que é pergunta normativa? É uma pergunta que favorece a construção de uma norma sobre o assunto. Então, como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem, e ainda assim uma pessoa? Wayne Grudem é um dos maiores teólogos, né, que a gente conhece, tem muito material pronto aí para a Igreja do Senhor. Vocês procurarem esse nome, Wayne Grudem. Ele tem uma teologia sistemática, que é um livro de doutrinas muito bom. E aí, nessa aula, nós temos muitas respostas dele, que é um dos grandes mestres de cristologia no mundo. Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem, em uma só pessoa, e será assim para sempre. Então, essa máxima, ela tem que estar na mente e no coração de todas as pessoas que entendem Jesus Cristo de acordo com a fé reformada, a nossa fé. Jesus Cristo, ele é plenamente Deus e ele é plenamente homem. Ou seja, ele não mistura as duas coisas. Jesus Cristo é 100% Deus, Jesus Cristo é 100% homem. O entendimento racional disso, ele é difícil. Por quê? A realidade de Cristo transcende a nossa capacidade de raciocínio. Então, muitas pessoas vão querer achar subterfúgios para explicar isso, mas, na verdade, a gente tem que crer que Jesus foi 100% homem, vulnerável a todas as vulnerabilidades de um ser humano. E ele é 100% Deus. Cônscio, ou seja, tendo em si todo o poder que Deus tem. Esse é Jesus. Eu costumo dizer que ele é o mistério de Deus. As duas naturezas de Cristo, natureza divina e natureza humana. Estão vendo ali? As duas naturezas na mesma pessoa. Pode passar? A humanidade de Cristo. Características. Jesus possuía um corpo humano. Então agora nós vamos para os textos, e aí os textos que comprovam isso, porque uma doutrina, ela precisa ser sempre fundamentada na palavra, ok? Lucas, capítulo 2, versículo 7. Ó, joia! E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Volta lá no slide, fazendo favor.
No que estava, minha filha? Isso. Jesus possuía um corpo humano. Então, o texto de Lucas vem falar do nascimento de Jesus. Ele nasceu de uma mulher. Então, logo, ele tinha um corpo humano. Vamos pegar um outro texto. Eu não vou pegar todos ali do quadro, não. Mas, né, como todo material que a gente produz, ele vem recheado de textos bíblicos para que você possa, nos seus estudos pessoais, depois, ir mergulhando nos textos. Mas vamos pegar um outro texto. Vamos pegar João capítulo 20, versículo 17. Luísa, nem precisa colocar os textos, que a gente vai abrindo aqui, para não dificultar aí, tá bom? É até bom que os alunos vão tendo que trabalhar um pouquinho aí. Hã? Tá. João 20, 17, por favor. Então, Jesus, com o corpo humano, está dizendo, eu vou para o meu Pai, e Ele é o Pai de vocês também. Então, se Ele está tratando Deus como Pai, Ele está numa condição de homem. Bora. O nascimento, Jesus possuía uma mente humana. Então, nós estamos vendo aqui na humanidade de Cristo. Então, ele possuía uma mente humana. Lucas 2, 52. Ou seja, ele crescia em sabedoria. Então, só cresce em sabedoria quem tem um desenvolvimento psicológico. Por isso, o crescimento em sabedoria. E estatura também. Então, está falando ali do corpo, da mente, características da humanidade de Cristo. O nascimento virginal de Jesus. Mateus 1, 18 a 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Jesus, ele nasceu da sua mãe, de uma mulher, que esteve grávida pelo Espírito Santo. Então, Jesus é um mistério, que nós podemos entendê-lo pela fé. Então, ele teve o nascimento virginal. Então, aqui, ó, humanidade de Cristo, características da humanidade. Possuía um corpo humano, possuía uma mente humana, teve um nascimento virginal. Por que é importante nós vermos essas verdades e respaldarmos isso na palavra? Porque nós, como líderes e estudantes de teologia e formadores de opinião, vamos passar por alguns momentos que a pessoa de Jesus pode ser questionada. Ah, mas Jesus não foi um homem, não foi sim, olha aqui na Bíblia, vem cá. Ele teve um corpo, ele teve uma mente e ele teve um nascimento virginal. Tudo comprovado com os textos bíblicos. Ok? Até aqui? Pode passar, Luísa. Mais características da humanidade de Cristo. Impecabilidade. Ele era ser humano, mas ele não pecou. Lucas 2,40, vamos ler. Quem achar primeiro aí pode ler, gente. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. João 8,46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Atos 7,52.
qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos transformastes traidores e assassinos. Então, eles estão falando aqui, Estevão está falando aqui, né, para os judeus ali, o justo. Então, Jesus, ele era humano, mas sem pecado, dentro de uma realidade humana. Nós não podemos confundir isso, porque tem muita gente que diz assim, mas Jesus era Jesus. Jesus era Jesus, mas ele era homem. Então, ele tinha toda a vulnerabilidade. Jesus possuía alma humana e emoções humanas. Jesus tem alma. É complicado até falar isso, né? Mas ele tem alma. João 12, 27. Vamos ler lá. Agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Acho que está desligado, tá não? Tá. João 12, 27. Foi o que você leu? Está sem som isso aqui, Diogo? Ajustes técnicos aqui, para você que está acompanhando aí na transmissão ou nas gravações futuras. A pilha está vermelha aqui, Diogo. Deve ser isso. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim, para essa hora. Então Jesus está falando aqui da perturbação da alma dele. A minha alma está perturbada. Ou seja, ele tinha sentimentos e emoções humanas. Então todos aqueles outros textos ali, João 13, 21, Mateus 26, 38, Hebreus 5, 7, Tiago 1, 13... todos esses textos vão corroborar a doutrina. Porque, gente, toda doutrina, ela nunca pode ser respaldada em um texto só. Ela é respaldada em uma panorâmica sobre a palavra. Então, diversos textos na palavra vão falar do mesmo assunto, dando a mesma referência daquele assunto. Então, qual é o assunto que nós estamos pautando aqui na doutrina agora? Jesus tinha alma e emoções. Então, aí nós vimos João 12, 27, um texto dele falando, né? A minha alma está perturbada, ou seja, ele está falando que ele tem alma. Jesus, o próprio Cristo. Vamos pegar um outro texto aqui. Hebreus 5, 7. Hebreus 5, 7. Pode? Isso aí, ó. Vocês estão com o Hebreus 5, 7 aberto aí? Vamos abrir a Bíblia, gente, que aí fica mais forte o entendimento. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, ou seja, emoções, né? Orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, emoções. Então, ó, impecabilidade, ele não pecou, possuía alma, emoções humanas. Agora, as pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas um humano. Então, a percepção das pessoas que estavam ao redor de Jesus, considerando ele como uma pessoa. Por que consideravam ele? Porque se relacionava com uma pessoa. Eu costumo dizer que Jesus tinha bom humor. Né, Jesus? Isso, aí. Oi. Era a base que estava desligada. Isso aí. Aí, ele era uma pessoa. Aí, quando você abrir o texto, levanta a mão aí que o microfone chega para você ler, tá bom? Aí, a Ana Vitória vai andando com o microfone, fazendo favor. Vai lá, vamos ler.
Mateus 4, 23 a 25. Quem quer ler para a gente? Já estou com ele aberto. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então ele andava com as pessoas, curava, se relacionava, e as pessoas tinham uma percepção desse ser humano que vinha fazendo bem para elas. Mateus 13, 53 a 58. Janice. Aí, vocês estão vendo os textos aí na tela, se já quiserem ir abrindo, tá? E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Aí, não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas? E não, então, é até aí, 8, né? Ele é filho do carpinteiro, a mãe dele não é fulana, o irmão dele não é fulano, ainda fala o nome dos familiares dele. Então, as pessoas que estavam próximas de Jesus consideravam como um ser humano. Beleza? Amém. A doutrina de Cristo. Perguntas normativas. Então, vamos lá, mais uma pergunta normativa. Uma pergunta que vai trazer para nós uma resposta que vai ser a construção de um critério. A Lulu vai colocar o slide lá para vocês verem. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Então, agora, nós vimos que ele era uma pessoa. Pensava, sentia, tinha corpo, mente, desenvolvimento, relacionamento com as pessoas. Então, por que era necessário que ele fosse plenamente humano? Isso é ser humano 100%. Possibilitar uma obediência representativa. O que é uma obediência representativa? É o que Deus queria do ser humano, e o ser humano não teve condições de dar no Jardim do Éden, por isso foi afastado de Deus. Então, alguém precisava representar a humanidade. A humanidade toda não foi colocada para fora da presença de Deus por causa da desobediência de um homem. Não foi? Então, um homem precisava obedecer 100%. Por isso, Jesus tinha que ser plenamente homem, para ele obedecer 100%. Então, nós temos acesso a Deus, não é pelo que a gente consegue, é pelo que ele conseguiu. Essa é a doutrina de Cristo. Porque pelo que eu e você conseguimos, nós nunca vamos nos aproximar de Deus com exatidão, com precisão. Então, ele precisava dessa obediência para nos representar. E ser um sacrifício substitutivo. Então, quando ele obedece 100%, ele nos representa. Nós estamos obedecendo 100%, porque ele é homem como nós. Quando ele faz o sacrifício, ele substitui o nosso sacrifício. Então, eu não preciso mais sacrificar, porque ele sacrificou. Ok? Porque, vamos lá, continuar. Porque era necessário que Jesus fosse plenamente homem. Pode virar o slide. Ser o único mediador entre Deus e os homens. Então, se ele vai ser o mediador, o que um mediador tem? Ele tem relacionamento com as duas realidades, não é? Então, Jesus ele tinha relacionamento com a realidade divina e ele tinha relacionamento com a realidade humana, por isso ele era o mediador.
cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Então, quando Jesus está fazendo os milagres, quando Jesus está acalmando o mar, quando Jesus está multiplicando pães e peixes, quando Jesus está ressuscitando mortos, quando Jesus está interagindo com a criação, ele está dominando a criação. Não tinha dificuldades para Jesus. Esse era o projeto de Deus para o homem. Então, ele precisava ser plenamente homem para que, como homem, ele pudesse exercer esse governo que Deus queria dar ao homem antes do pecado. Ser nosso exemplo e padrão de vida. Então, tudo que a palavra nos ensina, que Jesus cumpriu, nós podemos cumprir porque ele cumpriu como homem. Entendem? Então, a nossa referência, ela comunica com a nossa estrutura humana, e é Jesus. Ok? Jesus Cristo, Deus homem. Jesus será um homem para sempre. Jesus será um homem para sempre. João 20, 25 a 27. Vamos lá, pessoal? Vamos abrir? Alguém lê? Alguém lê? Carlinho lá, Carlinho lá. Carlinho. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Porém, ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, mas não sejas incrédulo, porém crente. Olha só, esse texto, qual é o acontecimento desse texto? É quando os discípulos estão reunidos, e aí a primeira vez Tomé não estava, a segunda vez Tomé estava, e eles estavam num quarto, numa sala fechada, e Jesus entra ali e conversa com eles, e manda Tomé tocar nele. Mas isso Jesus já tinha ressuscitado. Ele já tinha ressuscitado e ele tinha corpo, porque ele mandou Tomé tocar. Mas esse corpo tinha acabado de atravessar a parede, porque a porta não estava fechada. Então, esse é Jesus. Se Jesus quiser aparecer, que agora ele aparece. A gente vê, conversa com ele. Algumas pessoas relatam algumas experiências assim, e tendo em consideração o fundamento daquela pessoa, acredito em experiências assim. Né? Não são loucuras, os doidos que falam loucuras por aí, mas o Senhor Jesus, ele tem um corpo, e ele vai ter esse corpo eternamente. Ele tem o corpo glorificado. Então, Jesus Cristo, o Deus homem, ele interage com a humanidade, com seu corpo, hoje glorificado. Mas ele sempre será Deus, ele sempre será homem. As duas realidades no mesmo indivíduo, o mistério de Deus. A divindade de Cristo. Agora vamos lá, falamos da humanidade, agora vamos falar da divindade de Cristo. A encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Então, essa realidade da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós entendemos também pela fé. Por quê? Deus não são deuses, ok? Mas Deus são 3. Indivíduos diferentes. Vimos isso na aula da doutrina de Deus, né? E, inclusive, que conversam um com o outro. Então, o Espírito Santo é um indivíduo e é Deus, mas ele não é um outro Deus. Yahvé, o nosso grande Deus, Pai eterno, é um indivíduo, e o Deus Filho, Jesus, é um indivíduo. Os 3 são um. Então, a encarnação do Filho assumiu a natureza humana. Então, Deus entrou dentro da realidade humana.
Uma forma de ilustrar isso é mais ou menos aí, vamos pegar a nossa infância. As meninas aí brincavam de boneca, né? Quem brincou de boneca aí na sua infância? Se você pudesse virar uma boneca, interagir com elas. É mais ou menos isso. A gente, né, nós somos meninos, eu brincava de Forte Apache. Lembra disso, Carlinhos? Lembra disso, Marquinhos? Eu tinha lá o Forte Apache, meu Deus, era a minha paixão. Você lembra, Marcelo, do Forte Apache? Não existe isso mais, né? Que eu passava comandos em ação, G.I. Joe, bonequinho lá, né? Então, a gente brincava com aquilo era o nosso mundo, se a gente pudesse entrar naquilo ali. Então, foi o que Deus fez. Ele criou e ele entrou para salvar o que ele havia criado. Provas bíblicas da divindade de Cristo. Então, gente, vocês estão percebendo como que uma doutrina, ela é bem fundamentada? Porque o líder tem que saber disso tudo. Se algum dia o que você crê como doutrina, no caso de cristologia, é o que nós estamos estudando. O que é cristologia? Por que estudar cristologia? É porque Jesus é essa pessoa que é Deus e é homem. Então, qualquer coisa que for desconfigurar ou desconstruir isso, você está respaldado com as informações e você tem que ter clareza delas. A palavra Deus, Theos, atribuída a Cristo. Então, nós vimos até agora, muitas realidades humanas atribuídas a Cristo. Agora nós vamos ver realidades divinas atribuídas a Cristo. Vamos lá, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não resta dúvida que ele é Deus. Então, aqui o texto traz o nome Deus atribuído a Jesus. Vamos lá, João também, vamos no capítulo 1, versículo 18. Vamos, gente, abre a Bíblia aí. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus sendo tratado como Deus, quem interage com essa realidade divina, e ele revela essa realidade divina para os homens. A palavra Senhor, que dentro do original grego é Kyrios, atribuída a Cristo, porque esses textos do Novo Testamento foram escritos em grego, mas com o pensamento em hebraico. Eu já fiz essa dissociação aí, para vocês entenderem o fundamento linguístico, né? Mas a palavra aqui, Kyrios, Senhor no grego, atribuída ao Senhor Jesus. Mateus 13, 27. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? A palavra Senhor atribuída a Jesus. E aí, todos esses textos, depois eu vou mandar esse material, e aí você vai ter isso como ferramenta. São os respaldos da doutrina. Sinais de que Jesus possuía atributos da divindade. Próximo, Lulu. Não, você está voltando. Isso. Sinais que Jesus possuía atributos da divindade. O que são atributos, gente? Vocês fizeram um trabalho aí para mim, né? Vocês estão com trabalho, pelo menos um trabalho para fazer, o das colunas. Eu já até recebi aqui, ó. Todo mundo fez esse trabalho? Tá aí, joia. Então, lá, atributo, definição da doutrina de Deus, né? Então, atributos são isso. Agora nós vamos ver em Jesus atributos da divindade. Um atributo da divindade é onipotência, ou seja, pode tudo, é um atributo da divindade. Mas nós encontramos esse atributo em Jesus. Mateus 8, 26, 27. E disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande
bonança. Então, ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre tudo, como eu já disse aqui, tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre todas as coisas. Então, aqui nós temos um atributo divino atribuído à pessoa de Jesus. Onipotência, ou seja, onisciência agora. Onipotência foi o primeiro que nós vimos, agora lá no quadrinho verde. Onipotência, ele pode tudo. Ele não tem limitações. Marcos 2:8. Pode colocar, Lulu. Se quiser colocar, pode colocar. Ótimo. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam, ele conheceu o quê? Aonde? Em seu espírito. O que está no espírito está onde? Na mente, não é? Ali está falando, arrazoavam em seu espírito, era o que eles pensavam. Lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Então, ele é onisciente, ele sabe tudo. Atributo divino atribuído a Jesus. Onipresença, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar, Lulu está arrebentando aí nos textos, parabéns. Ô Mário, esse enquadramento aqui tá bom? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então ele está comigo, ele está com Carlinhos, ele está com Marcelo, ele está lá na Inglaterra, ele está lá no Japão, ele está lá nos Estados Unidos. Onipresença. Imortabilidade. João 2:19. Jesus respondeu e disse-lhes, derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Ele estava falando de quê? Do corpo dele. Esse templo. E 3 dias o levantarei. Ou seja, eles acharam que ele estava falando do templo de Jerusalém, né? Mas ele estava falando do corpo dele. Porque o que é templo do Espírito Santo? O corpo do cristão. Então, Jesus foi o primeiro que já viveu isso. Então, ele está falando, eu vou destruir esse templo, em 3 dias o ressuscitarei. Por quê? Ele é imortal. Então, nós temos aí os 4 atributos da divindade entregues a Jesus e respaldados por texto bíblico. Martela isso na sua cabeça. Não existe doutrina sem respaldo bíblico. Tudo que a gente fala no que tange a doutrina, ensinamento fundamental da vida cristã, tem que ter respaldo bíblico. E não é de um texto só, não. São de vários textos. Então, onipotência, onisciência, onipresença, imortalidade. Por que é necessário a divindade de Jesus? Só alguém que fosse Deus infinito poderia arcar com toda a pena de todos os pecados, de todos os que crescem nele. Qualquer criatura finita não seria capaz de arcar com tal pena. Então, essa é a resposta normativa para a doutrina. A necessidade da divindade de Jesus. Por quê? Só alguém infinito poderia pagar essa conta. Outra pergunta, por que é necessária a divindade de Jesus? Só alguém que fosse verdadeiro e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e os homens. Eu acho que você está no slide diferente de mim, minha filha. Isso. Agora, o próximo. Isso aí. Não. A salvação vem do Senhor. Efésios 2, 6-9. Por que é necessária a divindade de Jesus? Porque a salvação vem de Deus. Toda mensagem das Escrituras é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura, jamais conseguiria salvar o homem. Só Deus poderia. Então, Efésios 2, 6-9. Alguém lê aí para mim, por favor?
Alguém lê para mim, por favor? Cadê o microfone? Não, mas lê aí no microfone, porque senão não sai na transmissão. Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso aí. Volta lá do 6 para mim, por favor, Lulu. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a salvação vem do Senhor. Nenhum ser humano poderia se salvar. Nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem. Só Deus poderia. Então, Cristo, sendo Deus, entrou na realidade dos homens para fazer pelos homens como homem aquilo que só Deus poderia fazer. Porque fazendo como homem, ele está automaticamente dando a salvação e pagando o preço por ela. Amém? O outro lá. Porque é necessária a divindade de Jesus, então estamos definindo isso aí. Estamos numa construção. Só alguém que fosse verdadeira e plenamente Deus poderia ser mediador entre Deus e os homens, tanto para nos levar de volta a Deus, como também para revelar Deus de maneira mais completa a nós. Então, ele sendo Deus, ele revela Deus de uma forma completa para nós. Ele sendo homem, ele nos leva de volta para Deus. Por isso, Jesus tem que incluir essas duas naturezas. E aí, respaldado pelos dois textos. Timóteo 2,5, e alguém para mim, em João 14,9. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. João 14,9. Disse-lhes Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes, tu, mostra-nos o Pai. Então ele, como homem, e ele revelando o Pai. Pergunta? Microfone. Apóstolo, nessa questão aí de Deus, ele é homem, né, e Deus não, Jesus, né, homem e Deus, então, na transfiguração, ali ele quis afirmar, né, para os discípulos, essa verdade. Sim. É isso mesmo? Sim. Mostrando de forma prática, né, e trazendo ali naquela realidade da transfiguração, uma realidade infinita, porque ali tinham duas figuras, pessoas do Velho Testamento, que não tem a morte explicada. Elias foi tomado na carruagem de fogo. Moisés, onde está o corpo de Moisés? Ninguém sabe. Então, Jesus aparece na transfiguração com os dois, ou seja, ele interage no mundo físico e no mundo espiritual, igual, sem dificuldade. Isso não faz com que ele deixe de ser homem, para interagir no mundo espiritual, e nem faz com que ele deixe de ser Deus para interagir no mundo natural. E olha só o que ele diz para nós: eu não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Então nós estamos fundidos com essa realidade divina e eterna, através da pessoa de Cristo, o mistério de Deus. Amém? Enoque desapareceu. Enoque também, é uma morte, não tem explicação, nem tem morte, né? Deus tomou para si. Mas na transfiguração apareceram Moisés e Elias. Porque ali eles têm um outro porém, eles estavam representando a lei e os profetas. Tá? Vamos lá. Concepções inadequadas sobre a divindade de Cristo na história da teologia. Essas concepções
Dá para você dar um grauzinho para mim? Aqui você, Diogo. É porque eu já estou começando a falar mais alto. Essas concepções inadequadas, já sei, vou resolver o problema. Aí, deixa eu ver. Ei, não. Só um minutinho, gente. Ei. Essas concepções inadequadas são as famosas heresias. E isso nós vamos ter muito. E nós precisamos ter conhecimento da doutrina que nós acreditamos, para que isso não corrompa o nosso fundamento cristão. Tem muita gente vivendo o cristianismo sem saber o que está vivendo, porque não aprende, não mergulha, não faz o que vocês estão fazendo, estudam, e vive uma vida cristã vulnerável a ser levado por qualquer vento de doutrina, e até mesmo doutrina de demônios. As doutrinas de demônios, elas nunca vão confrontar de cara as doutrinas bíblicas, elas vão corromper sutilmente. Um dia desse, eu fui numa determinada igreja, e tinha lá um cartaz de um curso de teologia, de uma escola unicista. E essa igreja era uma igreja de uma denominação muito conhecida, cristã, reformada, trinitariana. O que é a igreja trinitariana? É uma igreja que acredita na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as igrejas evangélicas têm que acreditar nisso. Tem ou não tem, gente? E a escola unicista não acredita nisso. A escola unicista não ensina, por exemplo, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Despreza o Espírito Santo, despreza o Filho e batiza em nome de Deus. É uma longa história para eu explicar essa doutrina para vocês, mas só quero dizer que ela é uma concepção inadequada de doutrina da Trindade, unicista. E estava lá dentro dessa igreja evangélica, trinitariana, de uma denominação conhecida, um cartaz convidando os membros daquela igreja para fazer um curso de teologia numa escola unicista. E ensinar tudo diferente, fora dos princípios da palavra, com relação à Trindade, para as pessoas daquela igreja. Aquele cartaz não devia estar lá. Mas por que estava? Porque não tinha percepção de fundamento, de doutrina. Conseguem entender isso? Então isso é sério. E aqui nós estamos pagando o preço do esforço acadêmico, e aí a gente sabe como isso exige. Não exige? Mas nem todas as pessoas vão estudar, mas quem se entrega ao chamado do ministério tem que saber as realidades das doutrinas bíblicas para ensinar corretamente. Amém? Então, e agora nós vamos ver aqui concepções inadequadas sobre divindade de Cristo na história da teologia. Apolinarismo. Apolinário foi um figurão aí do começo da igreja. Ideia de que a pessoa de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou um espírito humano. E que a mente e o espírito de Cristo provinham da natureza divina do Filho de Deus. Perceberam a sutileza? Está dizendo que ele tinha um corpo humano, mas dentro desse corpo tinha Deus, não tinha um ser humano. Não é isso que era Cristo, ele era 100% humano e ele era 100% Deus. Não é fácil assimilar, mas essa é a realidade. Ou seja, nós já vimos aqui no começo da aula, ele tinha alma, ele diz, a minha alma está triste. Ele diz que ele chorava em lágrimas, tristezas, sentimentos humanos. Ele era ser humano. Mas o apolinarismo tira isso. Diz que só tinha uma carcaça humana, mas tinha um Deus sem realidades humanas interiores. Não é isso que era Cristo. Isso é inadequado. Beleza? Entenderam? Segundo, nestorianismo. É de Nestor também, um outro figurão do princípio da igreja. Doutrina de que havia duas pessoas distintas em Cristo. Uma pessoa humana e outra divina. Tá certo? Mas é muito parecido, não é? Mas é igual o Denorex. Parece, mas não é. Só os antigos sabem essa. Então, não tinha duas pessoas. Já viram aquele filme aí
Ai, aquele que você gosta, né, Vitória? Não, que ele fala bactéria, aquele, Venom. Venom. Venom tem duas pessoas no cara, é o cara mais o outro, né? Mas Cristo não. Cristo, ele é uma pessoa humana e ele é uma pessoa divina interagindo uniformemente. Ok? Então, a doutrina diz que havia duas pessoas distintas, separadas. E Cristo não é separado, ele é unido, com duas naturezas. Amém? Aqui, eu e você também somos, viu? Nós também temos duas naturezas em nós. Sabia disso? Nós temos a nossa natureza espiritual, nós temos a nossa natureza humana. E muita gente entra em crise, porque, tendo uma natureza espiritual, acha que não vai passar mais por problemas humanos. E aí tem muita gente que está ministrando louvor, está pregando, está arrebentando. E aí ele está com um problema dentro de casa e está em crise com aquilo. E ele, não, mas eu não posso viver isso. Não, mas você tem uma natureza humana. Você tem uma natureza espiritual, na mesma pessoa. Cristo é a natureza divina e a natureza humana, na mesma pessoa. Monofismo, eutiquianismo. Eutíquio e monófio. Ideia de que Cristo possuía só uma natureza. Então, essa aqui já é diferente do nestorianismo, já é o contrário. Já está dizendo que ele possuía uma só natureza. Ele possui duas naturezas. Está claro? Próximo. Cristologia da Calcedônia, hipóstases. Natureza humana sem pecado, natureza plenamente divina. É um antes, minha filha. Uma natureza não anula a outra. Cristo é o mistério de Deus. Perdão, eu que pulei aqui o 16. Você estava certa, Luísa. Estava certa. Definição da Calcedônia. Vamos ler essa definição? Então, vocês viram aqui as concepções inadequadas. Deu para entender essas concepções inadequadas? Está claro? Então, a definição da Calcedônia, que foi escrita em 451 depois de Cristo, é a definição plena aceita pela teologia da pessoa de Cristo. Vamos ler. Fiéis aos santos pais, todos nós perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e corpo, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. O que significa consubstancial? É parte dessa substância. Então, ele é consubstancial ao Pai, porque ele é divino. Ele é consubstancial a nós, porque ele é humano. Ou seja, ele funde a humanidade com Deus. Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, ou seja, fora o pecado, ele é semelhante a nós. Gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos, e nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós, para nossa salvação. Nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, um e só mesmo Cristo, Filho Senhor, unigênito, que se deve confessar, em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união. Está claro isso aqui? A distinção de natureza, de modo algum, é anulada pela união. Antes, é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa, e em uma substância, não separado nem dividido em duas pessoas,
mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, o Verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas, desde o princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus nos ensinou, e o credo dos santos pais nos transferiu. O que é o credo dos santos pais? Era o que acreditavam os apóstolos e os discípulos dos apóstolos, chamado pais apostólicos. Então, essa carta, ou essa definição, foi escrita no Concílio da Calcedônia em 451 depois de Cristo, só 1600, quase 1700 anos. E é essa mesma fundamentação da doutrina da cristologia, tá, gente? Então, quando alguém te perguntar aí, como que você define Cristo? Definição da Calcedônia. Beleza? Vai estar na mão de vocês daqui a pouco, vocês têm a informação. Quando a gente lê, parece complexo, mas não é. É o que a própria palavra ensina, por isso que a gente está vendo essa tonelada de versículos aí, para definir doutrina. Agora vamos lá, Cristologia da Calcedônia de hipóstases. Natureza humana de Jesus, sem pecado. Natureza plenamente divina. Uma natureza não anula a outra, ok? Ok? Jesus, Cristo, é o mistério de Deus. Coloquei até em caixa alta ali. Cristo é o mistério de Deus. Ele é um mistério. É Deus entre nós. Resumo sobre a divindade e humanidade de Cristo. 18 aí, Lulu. Permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Permanecendo o que era, tornou-se o que não era. Outras palavras para clarear. Enquanto Jesus permanecia o que era, ou seja, plenamente divino, ele também se tornou o que não fora antes, ou seja, plenamente humano. Jesus não deixou nada da sua divindade quando se tornou homem, mas assumiu a humanidade que antes não lhe pertencia. Wayne Grudem, é o que eu disse para vocês aí, o teólogo, né? Então, o simples fato dele permanecer sendo Deus, divino, ele se tornou o que não era, ou seja, plenamente humano. Jesus não deixou nada da divindade, nada, quando ele se tornou homem, mas ele assumiu a humanidade que antes não pertencia, porque antes ele estava com Deus, ele era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando ele assume o papel de homem, ele não deixa a sua realidade de divino. Obra perfeita. Natureza divina para a natureza humana. Ainda que a natureza humana de Jesus não tenha mudado em seu caráter essencial, porque ela foi unida à natureza divina, na pessoa única de Cristo, a natureza humana de Jesus obteve incapacidade de pecar. E porque a sua natureza não mudou o seu caráter essencial, a sua natureza humana não mudou o seu caráter essencial de Deus, ele é digno de ser cultuado. Está ali. Beleza? Então, ele não deixa de ser Deus. Por isso que ele é digno de ser adorado. Por isso nós adoramos Jesus, gente. A gente adora Isaías. A gente adora Davi. A gente adora Jeremias. Grandes homens de Deus. Mas nenhum deles é Deus. Cristo é. Por isso nós adoramos ele. E ele só continuou sendo Deus como homem porque ele não pecou. Aí você imagina, se Cristo peca, Deus ia ter que dar outro jeito. Então ele colocou em Cristo uma vulnerabilidade gigantesca, que ele não poderia errar. Ok? Obra perfeita. A natureza humana para a natureza divina. Hã? Não entendi a pergunta. A gente viu a Maria Madalena, ela
Chega mais perto da boca. Oi. Maria Madalena, ela freta com Jesus, assim, parece no filme. Isso aconteceu? Não estou entendendo. Não? Não, mas isso não é bíblico. Não é bíblico. Não. Qual filme? Maria Madalena. Não, isso aí Ficção. é criação da cabeça do autor. Entendeu? Dentro do que a Bíblia diz sobre Maria de Magdala, não é nem Madalena o nome dela. O nome dela não é nem Madalena. É Maria da cidade de Magdala. É uma mulher que Jesus cura, liberta dos demônios. Não tem ali, biblicamente, não tem nem o flerte. Agora, os autores cinematográficos aí, eles colocam umas coisas que não está na palavra. Isso aí não tem nada a ver com doutrina. Fala no microfone. Ele falou que veio nesse mundo não foi para isso, no filme. Ah, tá. Não, mas vamos tirar filme, porque filme não é doutrina, gente. Por isso que a gente tem que conhecer doutrina. Porque aí, quando a gente vê qualquer coisa, a gente tem a capacidade de filtrar. Não, mas o que não está escrito, como assim? Não estou entendendo. Não estou entendendo, mas pergunta direito para me entender. Ah, mas isso aí não tem nada a ver com doutrina. Isso não tem nada a ver com doutrina. Tem situações que a história vai nos ensinar. Mas aí tem que conhecer a história a fundo. Tem muita criação da cabeça das pessoas, suposições, que não tem nem raiz documental. As pessoas simplesmente criam, falam, foi assim que aconteceu. Então, a gente tem que ter o fundamento da doutrina bíblica, e quando conhecemos algum dado histórico, por exemplo, isso aí que você falou, quando eu falei que nem tudo está registrado nos textos, foi quando eu estava citando do caso dos presentes que Jesus ganhou, ouro, incenso e mirra. O texto fala os presentes, o texto não fala que eram 3 pessoas. Aí, onde você descobre se era ou não era? Na história. Mas isso não tem a ver com doutrina. Isso tem a ver com informação histórica, historicidade, que não pode mexer na doutrina. Igual, por exemplo, um flerte de Maria Madalena com Jesus. Isso mexe na doutrina. Isso expõe Jesus numa situação de pecado, o que não tem. Claro? A natureza humana para a natureza divina. A capacidade de experimentar sofrimento e morte. Então, a natureza humana deu a Jesus a capacidade de experimentar o sofrimento. Ou seja, a natureza humana de Jesus ofereceu para a natureza divina um conhecimento, porque a natureza divina não conhece o sofrimento e a morte. Ok? Vamos pegar uma realidade paralela que pode ser uma referência. A natureza angelical, os anjos, eles são uma realidade espiritual. Eles não conhecem o sofrimento, que os seres humanos conhecem. Então, qual é a única referência do anjo para saber o que o ser humano vai sentir? Jesus. Entenderam? Porque Jesus, dentro da realidade divina, pegou da realidade humana esse sentimento e esse entendimento. Por exemplo, vou ilustrar. Eu nunca vou saber o que o peixe sente. Nunca vou saber. Eu fico olhando eles ali no meu aquário o dia inteiro, eles estão dentro d'água. Eu fico pensando, me joga 2 minutos dentro do aquário, eu morro. Eu não sei o que eles sentem. Jesus entrou dentro do aquário e sentiu o que os peixes sentem. E comunicou para a realidade divina. Entenderam o paralelo? Agora, a natureza humana de Jesus lhe deu a capacidade de ser nosso sacrifício substitutivo. Então, dentro da realidade humana, ele trouxe para a divina a empatia com o que o ser humano sente, e ele recebeu, ou ele pôde ser esse sacrifício, que agradou a eternidade da divindade, porque ele se relacionou totalmente com a humanidade. Agora vamos ver expiação.
Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte, para obter a nossa salvação. Então, a expiação, Jesus, essa substituição do sacrifício da humanidade, que a humanidade deveria fazer, mas não pode, e ele fez, e ele teve a salvação, e nos deu a salvação. Ok? Consequências da expiação. A obediência de Cristo por nós, obediência ativa. Cristo tinha de viver uma vida de perfeita obediência a Deus, a fim de que pudesse obter a justiça por nós. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida por nós, de modo que os méritos de sua perfeita obediência fossem contados em nosso favor. Vamos ler Filipenses 3:9. Tá, eu volto nela. Vamos só pular aqui Filipenses, vamos ler Filipenses 3:9. E seja condenado nele, não tendo a justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, o sacrifício foi dele, a justiça foi dele, e nós cremos nisso. Porque cremos, temos a justiça. Só por isso que a gente está no céu. Agora vamos voltar aqui. Aspectos teológicos da expiação. Causa da expiação. O amor e a justiça de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Romanos 3,25. Como o pecado entrou por um só homem, a justiça também entrou por um só homem. Então Deus foi justo. Muita gente fala assim, chegar no céu eu vou pegar o Adão de pancada. Não precisa pegar o Adão de pancada. Deus mandou Jesus para equilibrar. Adão nos tirou do céu. Jesus nos colocou de lá de novo. Necessidade. A expiação não era absolutamente necessária, mas como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos, a expiação era absolutamente necessária. Ou seja, Deus não precisava definitivamente resgatar o homem. Ele podia acabar com a humanidade e fazer tudo de novo. Não podia? Mas, como ele decidiu salvar, por que alguns? Porque só os que creem. Os que não creem estão decidindo não ser salvos. Então, por isso se tornou necessário, porque Deus decidiu. Natureza do aspecto teológico da expiação. Jesus obedeceu ao Pai em nosso lugar e cumpriu de maneira perfeita as exigências da lei. Consequência da expiação. Agora vou dar uma acelerada por causa da hora, tá? Os sofrimentos de Cristo por nós. Obediência passiva. Além de obedecer à lei de modo perfeito, por toda a sua vida em nosso favor, Cristo tomou também sobre si mesmo os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Então, ele tomou sobre si os nossos sofrimentos, que foram necessários para pagar a penalidade. O pecado teve uma pena, o pecado teve um custo. Nós só não pagamos. Cristo pagou por nós. Sofrimento de Cristo. O sofrimento por toda a vida, a dor da cruz, a dor física da morte, a dor de carregar o pecado, o abandono, a dor de suportar a ira de Deus. Olha só, Jesus foi no inferno por nós. O que é inferno? É afastamento de Deus. É afastamento da presença de Deus. Então, nós em Cristo temos a presença de Deus. Se nós morrermos em pecado, nós perderemos a presença de Deus, não é? Cristo perdeu a presença de Deus por nós? Perdeu. Cristo perdeu a presença de Deus por nós. O abandono. Ali na cruz, ele estava sem a presença de Deus naquele momento. Por isso que ele diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me? Esse é o sentimento de inferno. Claro que ele foi para fora da presença de Deus, para voltar com a humanidade e os que aceitam ele
para a presença de Deus. Mas isso não anula o fato dele ter saído da presença de Deus por nós. Ok? Ali na cruz, hein, gente? Ali na cruz, quando ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Então ele sai, é abandonado, morre e retorna em glória. Por causa do pecado. Entendeu? Porque quando Jesus está morrendo na cruz, ele está com o pecado da humanidade sobre ele. Sobre ele. Por isso que ele está pagando o preço, está sobre ele. E o Pai não compartilha com o pecado. Pergunta? Microfone. E tem aquele verso que diz que Jesus estava no inferno pregando para os mortos na época de Noé, né? Naquele momento, Jesus já estava com Deus? Sim, aquele momento ali é no sábado de Aleluia, ou seja, Jesus morre na sexta. E aí o apóstolo Pedro, na primeira carta, ou na segunda, diz que ele foi ao inferno e pregou os espíritos que estavam em cadeia. Então ali é uma manifestação da justiça de Deus, para aqueles que morreram sem a chance de alcançar a redenção na dispensação que eles estavam. Lembram das dispensações? Lembra? Então, na dispensação que é fora da dispensação da graça. Então, naquele momento ali, Jesus já estava no processo de ressurreição como homem. Então, ele está no ambiente espiritual, e no ambiente espiritual, dotado da sua realidade humana sobrenatural, ele vai e prega os espíritos em cadeia, somente dessa janela, que na época de Noé, morreram sem salvação. Temos que frisar isso. Tá? Então, ali ele já estava na presença do Pai, reintegrado. Ele entrou lá no ambiente que a Bíblia não define qual é esse ambiente. A palavra inferno ali, no original, é Hades, Geena, lugar de mortos. Então, eu já falei isso aqui numa aula, acho que foi, não sei qual aula que eu falei, mas eu falei que a Bíblia nos traz uma referência, foi aqui na Leadership, de um lugar de paz e de um lugar de tormento. É tudo que a Bíblia nos fala. Então, ele vai ao lugar dos mortos e prega a salvação. Melhor oportunidade do que essa não teve, né, gente? Quem perdeu essa tem que ir para o inferno mesmo. Os efeitos da obra de Cristo. Situação do homem em obra de Cristo. Estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Obra de Cristo, sacrifício, para nos tirar dessa situação. Merecemos morrer como castigo pelo pecado. Propiciação. Propiciação, uma antecipação da divindade para tirar o merecimento de morte. Merecemos receber a ira de Deus contra o pecado. Reconciliação. Então, nós merecemos a ira. Ele nos reconcilia e nos tira o merecimento de ira. Estamos separados de Deus pelos nossos pecados. Redenção. Ele nos redime a uma unidade com Deus. Termos teológicos do Novo Nascimento, do Novo Testamento, perdão. Sacrifício. Cristo morreu como sacrifício por nós. Hebreus 9, 26. Não vamos ler mais para a gente ganhar tempo, que eu tenho um exercício para vocês ainda hoje. Propiciação. É o 27, Lulu. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Reconciliação. Cristo nos trouxe de volta à comunhão com Deus. Redenção. Cristo pagou o preço pela nossa libertação. Reflexões teológicas sobre a morte de Cristo. O castigo foi infligido por Deus Pai, ou seja, Deus Pai colocou o castigo para reconciliar a humanidade. O significado do sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Vamos ler esse. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado
e incontaminado. Então, o significado do sangue de Cristo é maior do que o significado da prata, maior do que o significado do ouro, porque foi esse sangue incontaminado que nos deu o direito de redenção e a presença de Deus. Teorias na história da teologia sobre expiação. Teoria do resgate pago a Satanás. Orígenes viveu 185 a 254 depois de Cristo. Slide 31, Lulu. O resgate que Cristo pagou por nós para nos redimir foi dado a Satanás, em cujo reino se encontravam todas as pessoas devido ao pecado. Então, o sacrifício de Jesus, a dor que Jesus sofreu, foi o pagamento da dívida. Satanás prendia a humanidade no reino das trevas, porque a humanidade tinha uma dívida. Jesus pega o seu sacrifício e paga essa dívida. Então, Satanás não tem mais o que cobrar. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. O ser humano pode fazer qualquer pecado. Se ele se arrepender e crer no Senhor Jesus, Satanás não tem mais direito sobre a vida dele, porque é o sangue que pagou a conta. Ok? Então, essa é a teoria de Orígenes. Teorias na história da teologia sobre expiação. Teoria da influência moral. Esse aqui é de Pedro Abelardo, 1079 a 1142 depois de Cristo. Ontem, né, gente? Só 1000 anos aí atrás. Sustenta que Deus não exige o pagamento de um castigo pelo pecado, mas que a morte de Cristo era simplesmente o modo pelo qual Deus mostrou o quanto amava os seres humanos ao identificar-se até a morte com os sofrimentos deles. Então, vocês veem que são teorias compostas por teólogos. Isso aqui não é a doutrina bíblica, mas isso é a teoria composta a partir da doutrina bíblica. Vocês estão entendendo isso? Tem dúvida aqui? Sim ou não? Não, né? Teoria do exemplo, ensinada pelos socinianos, seguidores de Fausto Socino, aqui já na época da Reforma. A morte de Cristo nos provê de exemplo de como devemos confiar em Deus e obedecer-lhe de modo perfeito, mesmo que essa confiança e obediência nos levem a uma vida de morte horrível. Então, eles estão aqui, os socianos estão dizendo que o valor da obediência é maior do que o preço a ser pago. Não importa a dor que se viva, importa agradar a Deus. A nossa geração vive um cristianismo, principalmente dentro do Ocidente, um cristianismo institucionalizado. A gente pode ser cristão, mas existem quantas e quantas nações que para a pessoa ser cristã ela tem que morrer, ou ela tem que sair de casa, ou ela tem que sair do país. E nessa época aqui, pós-reforma protestante, quanta perseguição os cristãos estavam vivendo. E aí, o que vale mais? Viver as facilidades da terra ou morrer para obedecer a Cristo? E é isso que eles estão dizendo. Ele já morreu por nós. Nós morremos por ele, não é problema. Parafraseando o que o apóstolo Paulo disse. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Teoria na história da teologia sobre a expiação. Teoria governamental, ensinada por Hugo Grotius. Demonstração divina do fato de que as leis de Deus foram infringidas, e isso exigia reparação. O pecado infringiu uma lei, tem que reparar. É igual a multa. Tomou a multa, infringiu a lei, tem que pagar, senão fica comprometido. Ressurreição e ascensão. Evidências do Novo Testamento. Então, aqui os textos falam sobre a ressurreição de Jesus, que ele ressuscitou. Todos nós cremos nisso, amém? Significado doutrinário da ressurreição. A ressurreição de Cristo assegura nossa regeneração. Os textos bíblicos estão aí. A ressurreição de Cristo assegura nossa justificação. A ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber igualmente corpos ressurretos e perfeitos. Então, tal como ele é, nós seremos também. É os que falam os textos aqui. Então, nós somos regenerados, justificados
e aperfeiçoados. Alcançaremos a perfeição. Ascensão. Cristo subiu para um lugar. Cristo recebeu mais glória e honra como Deus homem. Então, dentro da Trindade, Cristo recebeu uma glória, uma porção extravagante, porque ele abriu mão de forma extravagante para viver uma humilhação intensa. Então, dentro da Trindade, não é que ele é maior do que o Espírito, nem maior que o Pai, mas ele é diferenciado pela missão que cumpriu, se tornando homem. Ok? Amém, gente? Por isso que toda oração que é aceita pelo Pai, ela deve ser feita em nome de... Porque é o nome de Jesus que te valida para entrar na divindade. Sem o nome de Jesus, Deus nem nos reconhece. Ele só nos reconhece por meio de Cristo. Entende? Então, se não tem fé em Cristo, não tem dignidade na divindade. Tem algumas religiões aí que ignoram a pessoa de Jesus. Por isso são seitas. Ok? Pode perguntar. Hã? Os judeus é uma delas, uma das religiões, mas os judeus têm um parêntese com Yahvé, né? Estamos estudando isso em escatologia, inclusive. Mas eles ignoram Jesus e, por isso, eles não têm o reconhecimento na divindade como quem acredita em Cristo. Cadê o microfone, Diogo? Então, o fato de Jesus ter vindo homem é muito mais do que ter vindo para nos morrer e nos livrar do pecado. Né? Muito mais. É a porta de entrada para a divindade. Entendeu? Ofícios de Cristo: rei, sacerdote, profeta. Cristo como sacerdote. Jesus tornou-se o nosso grande sumo sacerdote, ofereceu o sacrifício perfeito pelo pecado e nos aproxima continuamente de Deus e ora continuamente por nós. Vamos ler Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, toda a lei de Israel, ela é uma maquete da realidade espiritual. O sacerdote não tinha que entrar e prestar o sacrifício pelo povo, porque se o sacerdote não entrasse, o povo não era perdoado. Então, isso era um exemplo. Por isso os judeus têm um particular com Deus, porque eles foram um exemplo do que seria Cristo. Ok? Então, tirando a realidade dos judeus, agora vamos para a realidade espiritual. Cristo faz essa realidade por todo ser humano, e todos vão ter que crer, inclusive os judeus, na dispensação que Deus vai resolver com eles. Então, ele entra como sacerdote, então o ofício dele, como sacerdote. Como rei, após sua ressurreição, slide 42, após sua ressurreição, Deus Pai deu a Jesus muito maior autoridade sobre a igreja e sobre o universo. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Deus deu essa porção de governo a Jesus, sobre a terra e sobre o céu, como rei. Como profeta, é o slide 40, tá, minha filha? Ele é aquele sobre quem foram feitas as profecias do Antigo Testamento. Ele não era meramente o mensageiro da revelação de Deus, mas era ele mesmo a fonte da revelação de Deus. Agora, só para a gente concluir aqui, a obra do Espírito Santo, vou só ler aqui rapidinho. A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo, e em especial a igreja. Manifestar, 43 é o slide, a obra ativa de Deus no mundo, e em especial na igreja. Então, o Espírito Santo está manifestando isso.
E ele está linkando toda a obra de Cristo com o coração do ser humano. É ele que produz a fé em nós. Obra do Espírito Santo. Dá poder, purifica, revela, unifica, dá evidência da presença e bênção de Deus. Então, o Espírito Santo, por isso que eu coloquei esses slides aqui para a gente concluir essa aula, o Espírito Santo, ele nos revela o que o Cristo fez. E eu quero dizer para vocês, tenham uma experiência, falem, Espírito Santo, revela ao meu coração o valor do sacrifício de Jesus por mim. E se prepare, vai chegar a doer na sua alma. Amém?